Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu também estou bem, graças a Deus. Hoje nós vamos ler aqui a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, onde diz assim: Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui, meus queridos, Jesus ele traz um grande alerta para todos nós. É uma das coisas mais interessantes que eu fico assim, admirada com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, Deus, tudo assim que faz referência a Deus, é o quanto Deus ele cuida de nós. E tudo que a Bíblia diz é um cuidado de Deus para conosco. É um ensinamento de Deus, tudo. É o amor, a Bíblia reflete o amor de Deus para conosco. Aqui Jesus ele traz um alerta. Eu acho interessante que Jesus ele não escondeu nada de ninguém. A Bíblia, ela não esconde nada. Ela não esconde o erro, ela não esconde o pecado, ela não esconde nada de ninguém. Ainda hoje eu estava conversando com a minha irmã sobre isso e eu falei com ela sobre essa questão do pecado. Eu falei, Deus ele não escondeu o pecado de Davi quando Davi cometeu o adultério e um homicídio. Deus ele não escondeu. E mesmo assim Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque houve em Davi um arrependimento verdadeiro. Houve em Davi um arrependimento de dentro para fora. Não foi aquele arrependimento só de palavras, só da boca para fora. Não, foi um arrependimento verdadeiro que Davi teve. E mesmo Davi se arrependendo, mesmo Davi, Deus perdoando, houve consequências. E voltando aqui ao assunto dos falsos profetas, ao alerta que Jesus Cristo nos dá, é muito interessante. Hoje eu estou lendo aqui a Bíblia, gravando para vocês, lendo, falando da palavra de Deus. Mas mesmo eu lendo e falando da palavra de Deus, eu peço a vocês que sempre leiam a Bíblia. Sempre procure, a Bíblia diz, examinar as escrituras. O que é examinar? Quando nós vamos ao médico, o médico não nos examina para saber o que temos. Muitas vezes nós falamos os sintomas que estamos sentindo e o médico nos examina. E quando ele não consegue descobrir, ele acha que ainda não é o suficiente, ele pede mais exames, seja exames laboratoriais ou qualquer outro tipo de exames. Ele pede mais exames até descobrir por que estamos sentindo aqueles sintomas, no nosso corpo. Assim acontece. Hoje em dia nós temos visto muitos escândalos. Hoje em dia nós temos visto muitos falsos profetas. E nós temos que ter cuidado com as redes sociais, com aquilo que nós estamos vendo nas redes sociais, com testemunhos que muitas vezes de coisas que não aconteceram e pessoas criam, têm a capacidade, a coragem de criar testemunhos para poder chamar atenção para si, para poder chamar seguidores, para poder chamar inscritos. Então tenham cuidado. Jesus nos deixou esse alerta aqui com os falsos profetas. Jesus diz que eles vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, entendimento da palavra dele, porque nós temos a liberdade, nós temos a Bíblia, o livro sagrado, a Bíblia, que nos ensina, que nos orienta. Então, a Bíblia também diz que se alguém tem falta de sabedoria, nós temos que pedir. Então, a resposta para aquilo que nós precisamos nas nossas vidas está na Bíblia. E nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento da tua palavra, eu preciso. Porque os dias estão se findando. O tempo de Jesus voltar para buscar a igreja está mais próximo.
Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo. E o que diz, muitas coisas que diz aqui na Bíblia já aconteceu. Já aconteceu. O que diz a palavra de Deus já aconteceu. Então, nós precisamos estar atentos, nós precisamos examinar as Escrituras, estar atentos àquilo que o Senhor nos fala para não sermos enganados por pessoas, por usurpadores, por pessoas que querem devorar, que querem enganar o povo de Deus. Nós precisamos estar atentos com isso. Então, não é errado você seguir uma pessoa, seguir um líder religioso, qualquer uma pessoa que você gosta, você se identifica ali com aquela pessoa, com o que ela fala, não é errado. Mas examine. Não deixem de ler a Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso principal ponto de informação. É a Bíblia que nos traz clareza. É a Bíblia, através da leitura da palavra de Deus, que nós nos aproximamos dele. Então, um alerta que eu deixo para vocês aqui hoje, baseado nessa palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, onde tem como título os falsos profetas. Um alerta que Jesus deixou e que eu reforço aqui para vocês hoje. Leiam a Bíblia para que nós não sejamos enganados. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.